Olá, se você está vendo esse vídeo agora é porque você se inscreveu na Semana do Saudável Sem Neura. Eu sou a doutora Cláudia Benevides, sou médica, nutróloga, já fui obesa, então se eu fosse você, prestava atenção em tudo que eu tenho para te falar. Eu já vou passar aqui para a tela do meu computador para explicar certinho o que você vai aprender nessa semana comigo. Então, o que vamos aprender nessa Semana do Saudável Sem Neura? Eu vou te ensinar como emagrecer de 10 a 24 quilos ainda em 2020, de forma segura e saudável, e depois manter, mesmo comendo doces, massa, cervejinha, ali de 3 a 7 vezes por semana, de forma que o sobrepeso e a obesidade nunca mais sejam um problema na tua vida. Será que isso é possível, gente? É, porque a minha promessa para você não é só emagrecer. Emagrecer, qualquer dietinha ali que você pega na internet, pode ser que te emagreça. Mas será que essa dietinha, ela vai te manter magro e saudável o resto da vida? Eu te digo, com certeza não. E é isso que eu vou mostrar para você nessa aula de hoje. Então eu quero que você se programe, você vai ficar mais ou menos de 40 minutos a 1 hora comigo, mas você vai ouvir coisas aqui e vai aprender coisas de forma profunda, de um jeito que você nunca ouviu. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, como é que isso é possível? É através de um método natural e cientificamente comprovado. E é bem mais simples do que tudo que você já tentou ou te ensinaram para emagrecer. E funciona mesmo que você esteja na menopausa ou já passou dos 40, tenha o metabolismo lento, tenha doenças metabólicas como hipotiroidismo, que é muito comum, já tenha feito cirurgia bariátrica ou esteja ali próximo dela, achando que precisa de cirurgia bariátrica para resolver o seu problema com peso. Trabalhe à noite e tem horários bagunçados de alimentação, coma fora de casa, mesmo que você já tenha sofrido do efeito sanfona e que já tenha tentado todas as dietas que te falaram e não funcionou. E acha que não tem disciplina, foco, ânimo para comer direitinho e fazer atividade física. Eu vou te ensinar como você se transformar de uma pessoa acima do peso e cheio de neurose, que já tentou de tudo, todas as dietas e dicas possíveis que te ensinaram e nunca emagreceu, para uma pessoa magra e sem neura que consegue manter um estilo de vida saudável com o peso que você deseja, sem neuroses, sem precisar cortar doces, massas ou bebidas, sem se matar na academia, sem fazer jejum prolongado, louco, em que você tenha que ficar várias horas sem se alimentar, sem cortar carboidratos, sem passar fome, sem ficar contandinho caloria ali dia após dia, sem comidas caras, estranhas, principalmente sem remédio, é uma alimentação natural, e sem cirurgias e sem hormônios. Parece bom demais para ser verdade, né? Você deve estar desconfiado nesse momento. Mas se eu não tivesse aplicado essa metodologia em mim mesma e ter tido o resultado de emagrecer mais de 23 quilos em um ano, e venho mantendo esses resultados aí ao longo da última década, basicamente, na minha vida. Se eu não tivesse feito mais de 5.172 atendimentos de sucesso no consultório de nutrologia, aplicando esse método, se eu não tivesse ensinado isso para mais de 3.237 alunos e alunas nos meus cursos online, eu também ficaria desconfiada, porque a gente né, daquela frase, só acredito vendo. Então agora você vai ver que tudo isso de fato é possível. Então dá uma olhadinha nesse estudo de caso de uma das minhas alunas e veja como para ela foi possível e se para ela foi possível, é possível para você também. Hoje eu sei o que acontece com o meu corpo, quando acontece, por que acontece. Tente seguir ao máximo as recomendações da doutora e esse programa tem me ajudado bastante, pois eu estou mantendo e perdendo peso.
não com a rapidez que antes eu queria, que era, por exemplo, perder 10 quilos de uma vez só. Não, tô perdendo, cada semana eu percebo que eu tenho perdido 1 quilo, tenho perdido 1,5 kg, tenho perdido 2 quilos, e hoje eu perdi ao todo 30 quilos com a ajuda da doutora Benevides. As pessoas que me conhecem e me conheciam há alguns meses atrás, me veem hoje e dizem: não acredito que você mudou desse jeito, como você tá linda, como você tá magra, como você tá bonita, tá aparentando bem mais jovem hoje. Fui pro médico, fiz todos os exames com relação ao colesterol e diabetes, e o médico me parabenizou e disse: olha, o que você está fazendo, você está fazendo muito bem, porque deu certo, está tudo normal, as suas taxas estão normais, você não está mais pré-diabetes, sua taxa de colesterol está ruim, está normalizada, sua taxa de colesterol boa também está boa. Foi uma experiência muito maravilhosa, muito boa, ter te conhecido, doutora Benevides. Muito obrigada, muito obrigada. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente em relação à questão alimentar, pois os conhecimentos que eu adquiri eu não vou esquecer nunca. Então, essa aí sou eu. Eu vim de uma cidade chamada Santarém, no interior do Pará, morava no bairro de Santana, um bairro super humilde. Eu comecei o início da minha vida aí numa casinha de madeira, a rua nem asfaltada era, e apesar de tudo isso, eu corri atrás do meu sonho, porque eu sabia que eu só podia mudar aquela realidade que eu tinha de menina lá do interior do Pará, do bairro bem humilde, que nem asfalto na rua tinha, através do conhecimento e da educação. E foi assim que eu fiz. Estudei. Então, apesar de ter vindo de uma origem super comum, eu corri atrás do meu sonho e conquistei. E lá, com 24 para 25 anos de idade, eu peguei o meu diplominha na mão e vim para São Paulo. E em São Paulo, estudei e acabei fazendo toda essa minha formação na especialidade que eu tenho. Porém, eu encontrei ali, nos anos de vida se passando, o pesar, a realidade. Qual é a realidade da vida? É a realidade que foi a minha e que provavelmente é a tua. Rotina de trabalho, primeiro rotina de especialização, depois de trabalho, casamento, filho, ter que chegar em casa, dar atenção, marido ou esposa, cuidar de filho, fazer comida, ir e volta, aquela loucura de trabalho. E o que aconteceu? Aconteceu o que acontece com muita gente. Eu comecei a ganhar peso, não focava muito na questão de alimentação, estava sempre na vida corrida e sempre deixava, deixa para depois, eu sou jovem, dá tempo, deixa para depois. Até que a vida me deu um aviso final, que foi no dia 16 de agosto de 2010. Eu acordei como um dia normal, comecei a sentir uma dor ali na barriga, fui atendida no hospital, que era até o hospital que eu trabalhava. Nessa época eu era diretora já do hospital, apesar de ser muito jovem, mas era muito competente do ponto de vista profissional, então eu já era diretora clínica do hospital e me direcionei ali para o atendimento na emergência. E a gente descobriu que eu estava com apendicite, que é uma inflamação numa parte ali no apêndice do intestino e que é uma inflamação relativamente simples, vamos dizer assim, quando descobre rápido. E no meu caso tinha descoberto rapidinho. Então é só ir para a cirurgia, fazer a retirada do apêndice e no outro dia, normalmente, a maioria das pessoas vão para casa. Só que comigo não foi assim. Por que não foi assim? Porque eu estava mais de 20 quilos acima do peso. Nessa época eu estava com pressão alta, super estressada com a rotina de casa, com a rotina de trabalho, esse vai e volta, essa correria, filho, tinha casado há pouco tempo, logo já tinha engravidado, logo tinha ganhado um monte de peso e ficava nessa correria para lá e para cá, muito igual à vida de muita gente. Então, pressão alta, colesterol estava aumentado, triglicérides estava aumentado, e nessa internação eu ainda descobri uma coisa que eu não sabia,
que eu estava com gordura no fígado ali, grau máximo, um pontinho para virar cirrose hepática, que já é a falência do fígado. Então, quando eu fui para esse procedimento cirúrgico, que a princípio seria simples, não foi, eu fui parar na UTI. E quando eu acordei na UTI, nossa, foi um desespero na minha vida, porque eu tive um choque de realidade. Eu vi o quanto que eu estava indo para uma direção totalmente inadequada na minha vida. Eu estava muito bem do ponto de vista profissional, mas não estava focando no principal. Sabe aquilo quando a gente deseja de um ano para o outro, ó, o que eu quero é que você tenha saúde, porque se a gente tem saúde, a gente conquista tudo. É exatamente isso que eu não estava vivendo. Eu estava sendo ali, é difícil de eu falar isso hoje, mas é a realidade. Eu estava sendo uma fraude do ponto de vista da profissão que eu escolhi para minha vida. Eu era responsável pela vida de todo mundo ali no hospital, porque eu era responsável técnica, e principalmente responsável pela minha vida, e eu estava deixando a minha saúde de lado. Eu falo sempre que isso foi, eu até me emociono toda vez que eu lembro disso, mas eu falo que isso foi um momento muito difícil na minha vida, eu parar lá na UTI, ter que ser operada por um médico cirurgião, colega meu, tirar a roupa na frente das pessoas que trabalhavam comigo, ali no hospital, tomar banho no leito. Nossa, foi um período muito doído, muito sofrido. As pessoas viravam de lado, eu começava a chorar de desespero que eu tinha de estar naquela situação e vergonha de estar naquela situação. Porém, foi uma das melhores coisas que podiam ter acontecido na minha vida, porque foi um choque de realidade. E eu ali, no leito da UTI, já prometi que eu ia mudar a minha vida, que a prioridade não ia ser só a questão profissional. Claro, é ótimo você ter uma boa posição no trabalho, é excelente você ter dinheiro, é excelente você ter um carro zero na garagem, mas se você não tem saúde para manter isso a longo prazo, você não tem nada. Eu pensava muito, confesso para vocês, eu tinha o meu bebê, era pequeno, era de colo ainda, que eu pensava, meu Deus, se eu morrer aqui, se eu tivesse morrido, meu filho ia ser criado sem saber quem é a mãe dele, sem os valores que eu queria passar para ele. Então, realmente, eu fiz uma promessa de que eu ia fazer a minha vida totalmente diferente. E eu fiz. Eu saí daquele leito de UTI, o que eu fui fazer? Primeiro eu fiz uma programação, eu sabia que eu ia pedir demissão do hospital, mais cedo ou mais tarde, mas claro, como eu sou uma pessoa extremamente planejada, eu fiz isso com planejamento adequado. Então eu comecei uma segunda especialização em nutrologia, porque eu fui humilde para entender que o que eu tinha estudado até então, eu já tinha feito uma primeira especialização em nutrologia, eu não estava colocando em prática. Então, peraí, eu preciso voltar e estudar tudo de novo. Então eu comecei uma segunda especialização em nutrologia, sentei minha bundinha na cadeira, estudei e tirei o título de especialista, porque esse realmente foi o ponto de virada na minha vida. E o título de especialista é uma certificação do CRM, do Conselho Regional de Medicina, aliado à sociedade que rege a tua especialidade, no meu caso é a Associação Brasileira de Nutrologia. Você faz uma prova que eu considero uma prova muito mais difícil do que foi passar no vestibular, e olha que eu passei no vestibular de federal, eu não fiz faculdade particular, eu te mostrei a minha origem, eu não tinha condição nenhuma, minha família não tinha condição nenhuma de pagar uma faculdade particular, então eu fiz faculdade federal, que é muito difícil de passar, mas o título de especialista é muito mais difícil, porque realmente é aquele detalhe dentro da especialidade. Então eu fiz a prova de título, passei no título de especialista, li mais de 2.000 artigos científicos sobre alimentação, sobre dieta, sobre emagrecimento, para tornar a pessoa que eu sou hoje, a especialista que sou hoje. E aí comecei a ver o resultado em mim mesma. Olha a diferença ali daquela foto de quando eu tinha 30 anos para 31 anos. Em um ano, meu corpo já mudou completamente e a minha saúde também. Nesse um ano, eu larguei o remédio para a pressão que eu tomava, os meus níveis de colesterol regularam, de triglicérides, eu fiz uma tomografia, fígado zeradinho, absorveu toda a gordura de volta e eu metabolicamente, além de fisicamente ter ficado muito bem, metabolicamente eu fiquei ótima também. Então, eu vi o resultado aparecendo em mim mesma. Depois, eu acabei vendo, eu descobri coisas que ninguém estava focando, que ninguém estava olhando ali, que é o fator chave para emagrecer e se manter magro, que é descobrir como o metabolismo funciona de fato e trabalhar junto dele, não contra ele, não atacando o teu metabolismo. Isso eu vou te explicar em detalhes mais adiante. Então eu comecei a realizar minhas próprias
pesquisas e ver se o meu método de emagrecer funcionava para outras pessoas, obviamente, além de mim. E foi muito legal porque isso foi reconhecido. Eu comecei a publicar o resultado dessas pesquisas em portais, em revistas importantes, como o Portal Terra, Exame, Portal Metrópole. Tive mais de 5.000 casos de sucesso de atendimento em nutrologia com emagrecimento de sucesso e comecei a palestrar dentro e fora do Brasil, apresentando os resultados do meu trabalho, da minha pesquisa, e recebi mais de 20 convites internacionais e recebo ainda por ano, toda vez que eu abro o meu e-mail ali, tem convite para eu palestrar em algum evento fora do Brasil. E fiz uma grande parceria ali com mídias, entrevistas, profissionais muito sedimentados no mercado, em que a gente faz parceria, faz treinamento nos mesmos portais, como o Gustavo Cerbasi, que é um dos grandes especialistas em gestão de finanças no Brasil, com vários livros publicados, até com livro inspirado no seu livro, com filme inspirado no seu livro. O Christian Barbosa, um dos grandes especialistas de produtividade no Brasil e fora do Brasil, e a Cris Arcangeli, que é uma sumidade nesse mundo de saúde. É uma grande empresária. E eu escrevi até um livro em 2018, foi quando foi publicado o meu livro, com foco de como a alimentação pode melhorar a tua energia, a tua disposição, a memória e te dar uma longevidade saudável. Então pronto, gente, a minha vida estava completamente perfeita. Eu comecei a atender só particular no consultório, eu não atendo mais convênios, eu não atendo SUS, só particular, porque é um momento em que eu posso dar muita atenção para o paciente, todo cuidado, um tempo mais selecionado ali de consulta. Quando a gente faz isso no SUS ou no convênio, acaba que tem que atender um volume muito maior, porque a empresa, o convênio te exige isso, e aí você fica num tempo menor para dar atenção para o paciente. Então eu cheguei num grau de conforto na minha vida que eu escolho atender só particular, porque aí eu determino o tempo que eu posso dar de atenção para o paciente lá na clínica que eu atendo. E com isso eu ganho, no particular, mais de R$ 1.200 a hora. Meu consultório é na zona sul de São Paulo, é uma zona nobre de São Paulo, e atendo pacientes hoje bem tops, empresários, alguns até famosos e até atletas, e é muito interessante hoje a minha vida. E viajei com a minha família para vários países ao redor do mundo, viajei com meu marido, viajei com meus filhos, tive a oportunidade de dar conforto para minha mãe, que foi a pessoa que me apoiou muito nessa minha jornada. Então, a princípio, a minha vida estava ganha, né? Tudo maravilhoso. Só que aí, o que eu descobri? Que essa não é exatamente a minha missão de vida. Quando eu fico ali no consultório, principalmente porque, como eu te falei, eu só atendo particular, então eu deixo um tempo reservado de consulta bem grande para cada paciente. Então eu tenho um número limitado de pessoas que eu posso atender no consultório, que eu possa dar atenção e que eu possa ensinar tudo o que eu aprendi. Então eu tenho um limite, sei lá, no consultório eu posso atender no máximo 10 pessoas no dia com qualidade que eu quero dar. Mas eu atinjo um número muito limitado de pessoas. E foi assim que eu vi que esse conhecimento que eu tenho hoje, ele estava muito limitado. Eu e meus pacientes tínhamos a chave para emagrecer sem dieta, se manter sem dieta, ter uma vida saudável sem neura, mas quantas pessoas no Brasil inteiro nunca teriam a chance de ter esse conhecimento, essa mudança de vida? Destinado ali a ficar sofrendo, passando fome, fazendo restrição, engordando e emagrecendo, efeito sanfona, até chegar uma hora de frustração tão grande que acaba desistindo de si mesmo. A autoestima fica lá embaixo, saúde fica prejudicada, relacionamento, aparência, tudo porque não consegue se manter magro, não consegue emagrecer e se manter magro, sem neuras. E isso me incomodava bastante, muito, muito, muito. Então eu vi que se eu fosse para a internet, eu poderia ajudar o máximo, muitas pessoas, atingir muitas pessoas. Para vocês terem ideia, hoje, a minha rede social, as minhas redes sociais como um todo, elas atingem mais de 500.000 pessoas por semana. Pô, é muito mais do que eu posso alcançar no consultório.
Então a internet, ela deu essa oportunidade para eu realizar de fato a minha missão. E você só está sentado aí vendo essa aula de frente comigo porque eu vim para a internet, apesar de todos os pesares. É muito mais desconfortável estar na internet do que eu estar no conforto do meu consultório. Na internet, como vocês sabem, pessoas são cheias de opiniões construtivas, cheias de vou dar minha opinião, vou ajudar você a construir ser melhor, mas aí é aquela pessoa que quer dar a opinião construtiva, mas nunca construiu nada na vida dela. Então, de certa forma, quem está no mundo da internet tem muitos percalços aí, é muito mais desconfortável, porém eu estou focada na minha missão. E qual é a minha missão? Ajudar o maior número de pessoas e quebrar todos os conceitos errados que a gente tem de emagrecimento na internet. E é isso que eu vou fazer com você hoje. Eu vou derrubar um a um aquilo que a gente tem como senso comum que faz emagrecer e, na verdade, não emagrece e te mantém magro e sem neura pelo resto da vida, tá bom? Então foi realmente assim que você veio parar aqui. Então, antes de eu te ensinar, de fato, como emagrece, eu vou te ensinar como você não emagrece e se mantém magro. Primeiro fator, você não emagrece e se mantém magro fazendo dieta. Parece doido, não é? Mas é verdade. Olha só o que os números mostram. Você sabia que mais de 96% das dietas falham em emagrecer pessoas no mundo inteiro? Isso significa o quê? Traduzindo esse número. Eu vou falar muito de número para vocês, um pouquinho. Vou tentar explicar de uma forma mais tranquila, mas eu não tenho como te explicar tudo que eu tenho que te explicar se eu não falar em números, se eu não falar em estatística, porque isso é ciência. Então eu vou traduzir a ciência um pouco para você. Quando eu digo que 96% das dietas falham, de uma forma bem tranquila ou bem simples de você entender, significa que a cada 100 pessoas que fizeram dieta, 96 voltaram a engordar ou não obtiveram emagrecimento. Então a dieta não funcionou. Então peraí, se a cada 100 pessoas que faz dieta só 4 têm sucesso, fazer dieta não é o caminho, você concorda? Porque a grande maioria não está conseguindo emagrecer e se manter magro com dieta. E olha outro dado super interessante. Uma pesquisa da ABRAM, que é a Associação Brasileira de Nutrologia, é a sociedade que rege a nutrologia, a especialidade nutrólogo no Brasil, ela fez uma pesquisa em 2017 que identificou que 76% dos brasileiros fizeram dieta nos últimos 2 meses ali. Foi feita mais ou menos em agosto de 2017 essa pesquisa. Então, de agosto de 2016 a agosto de 2017, 76% dos brasileiros que responderam essa pergunta tinham iniciado alguma dieta, sendo que 20% deles já estavam na 4ª tentativa de dieta nesse último ano. E no mesmo ano, a estatística brasileira sobre sobrepeso e obesidade do Brasil, a estatística oficial que chama Vigitel, que é uma pesquisa que o Ministério da Saúde faz, mostrou que 54% da população no Brasil estava com excesso de peso. Pô, mas 76 estava fazendo dieta, como mais da metade da população está acima do peso? Porque dieta não funciona. Dieta clássica, do jeito que a gente entende, que é o que dá resultado, não funciona. Tanto não funciona que do ano de 2017 para 2018, aumentou o número de brasileiros com sobrepeso. Saiu de 54% para 55,7%. Você pode até achar que é pouquinho, né? Pô, só aumentou 1,7% de um ano para o outro, mas se a gente colocar isso em números absolutos, no número da população brasileira, a gente tem mais de 6 milhões de brasileiros que saíram de um peso normal para sobrepeso de um ano para o outro. Então, gente, é grave, porque a gente nunca teve, num momento na nossa existência aqui, em que se falasse tanto de alimentação saudável, que se falasse tanto de dieta, e por outro lado, a gente nunca teve uma população tão obesa como a gente está tendo hoje. Então, o jeito que vem tendo o conceito de dieta, ou que as pessoas vêm ensinando e vêm perpetuando como se emagrece, está completamente errado. E está tão errado que eu vou compartilhar com vocês um depoimento de uma das minhas alunas falando, eu não
quero destruir o conceito de low carb, mas é só para dar um exemplo para vocês de um tipo específico de dieta e o que ela sentiu e o que ela viveu fazendo ali a low carb durante um ano. Então presta atenção nesse depoimento para você ver como o que eu estou falando é real e acontece real com as pessoas, porque a partir do momento que você faz dieta é difícil de manter, é muito restritivo, o teu corpo joga contra, ele faz você desistir da dieta. E nessa pesquisa da Abram mostrou que as pessoas que tinham iniciado dieta, uma parte delas já estavam na 4ª tentativa dentro do mesmo ano, porque é difícil fazer dieta restritiva. Então ouve aí o depoimento dessa minha aluna que tentou low carb por um ano para você ver o que aconteceu com ela. Meu nome é Adriana da Mata, tenho 40 anos, moro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Quando eu conheci a doutora Cláudia, eu falo conheci, até parece que eu já estive frente a frente com ela, né? Mas assim, quando eu acessei o primeiro vídeo dela, eu estava seguindo um estilo de vida low carb, que acaba deixando você meia maluca, porque você deixa de comer um monte de coisas. E você acaba se tornando até aquela pessoa chata. Quando você é convidada para um lugar, você fala, eu não como isso, não como aquilo, isso é massa, isso é açúcar, isso é gordura ruim, não é gordura boa. E você acaba sendo o chato da turma, né? Com a low carb, eu senti que quando eu segui ela exatamente por um ano, eu consegui emagrecer uma boa quantidade de quilos. Só que depois eu não aguentei seguir a risca e eu acabei engordando tudo de novo. E quando eu conheci a doutora Cláudia, que eu encontrei com ela, eu estava pesando 85 quilos. Isso tem aproximadamente uns 40 dias, né? Você começa a comer aquilo que você gosta sem culpa. E pode até não parecer muito nesses 40 dias aproximadamente. Eu perdi 5 quilos e me sinto mais disposta, mais saudável. E acabo até pessoas falando, nossa, você emagreceu. E como ela mesmo diz, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Isso é um hábito, uma mudança de vida que pode levar algum tempo, porque não foi do dia para a noite que você dormiu com 60 quilos e acordou com 80 ou 90, né? Então isso vai levar um tempo para você readaptar todo o seu organismo. E nesses 40 dias eu já tive uma boa mudança de hábito. Hoje eu posso dizer que eu como o que eu gosto sem exagero, porque quando você deixa de comer aquilo que você gosta, faz essas dietas que você restringe demais, igual ela própria fala, no dia que você para comer, você não consegue comer só um pouquinho, você quer comer muito, 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 cada vez mais, até você não aguentar mais. E esse é o problema, é a pau da jacada, né? E quem nunca? Então, doutora Cláudia, eu quero te agradecer por ter te conhecido. Então, quero te dizer que você tem mais uma pessoa fã número 1. Eu sou mais uma fã número 1 da sua lista. Número 2, não emagrece e se mantém magro passando fome. Eu peguei aqui até um comentário aleatório de uma pessoa que comentou em um dos meus textos ali de conteúdo na rede social, falando que o segredo para emagrecer é fecha a boca. Eu peguei um comentário, porém eu ouço vários e leio vários o tempo inteiro e entendo que muita gente pensa isso, ó, não tem segredo, é só fechar a boca para emagrecer. Se você não fecha a boca é porque você é sem vergonha, você é preguiçoso, você não tem foco, força e fé. Nossa, quantas vezes a gente já ouviu isso na internet? Mas não é bem assim, gente. O segredo para emagrecer não é fechar a boca. E você só vai aprender como emagrecer de 10 a 24 quilos ainda esse ano e se manter nesse peso novo conquistado se você entender isso primeiro. O que é o metabolismo? Porque a gente fala muito, né? A gente adora colocar a culpa no metabolismo. Ah, meu metabolismo não presta, ah, meu metabolismo é lento, ah, só de respirar eu já engordo, ah, o metabolismo pra lá, metabolismo pra cá. E você não sabe nem do que você está falando, você não sabe o que é o metabolismo. Vou até ser sincera, tem muito profissional de saúde que tem canal aí na internet que nem ele mesmo sabe o que é metabolismo e está falando um monte de bobagem. Então, o metabolismo, de uma forma geral, o conceito ele é simples. Ele é a transformação do alimento, do nutriente, em energia para que a gente possa viver e fazer as nossas funções diárias. Levantar, escovar o cabelo, escovar o dente, sair, trabalhar, voltar, fazer comida, voltar a dormir e começar o ciclo do nosso dia de novo. Então, são as reações químicas e físicas que transformam o alimento, o nutriente, em energia.
Só que se você come muita energia, come demais, muito alimento, esse excesso de energia, o corpo não dissipa, ele não manda embora. Ele reserva em forma de gordura. Por que ele faz isso? É uma questão evolutiva. A gente passou muitos anos da nossa existência passando fome, lá, desde o tempo das cavernas, que tinha que caçar, procurar um alimento, coletar o alimento, não tinha geladeira para guardar. Então, se você achasse que fosse uma selva inteira de fruta, você catava ela, mas não conseguia comer durante muito tempo porque estragava, não tinha como reservar aquele alimento. Então, foi muitos anos da nossa existência com a sinalização para o nosso corpo de passar fome. Então, toda vez que você come mais do que deveria, o corpo entende, o teu metabolismo, a tua existência entende que pode chegar um momento que você não tenha comida. Então, ele guarda todo esse excesso de energia em forma de gordura. Daí, essa gordura, ela serve para quê? Reserva de energia. Na hora que você fica sem se alimentar ou vai passar fome, o corpo pega esse excesso de energia que está em tecidos de gordura e em tecidos outros e passa a usar como energia. Então, o metabolismo é justamente isso, é simples. É a reação química e física que faz o alimento se transformar em energia para você usar, ou então que transforma aquela reserva de tecido que você fez de energia em energia para usar naquela hora. Então, a gente tem duas fontes aí que o metabolismo usa. O que você come e o que você reserva em gordura, ele usa para produzir energia para você usar no teu dia a dia. Então, o senso comum das pessoas é o quê? Se eu não comer muito ou parar de comer, eu emagreço. Porque se eu parar de comer, o que meu corpo vai fazer? Vai usar a reserva de energia que ele tem em forma de gordura. Então, muito simples, muito fácil e certo pensar assim. Não, é errado. Por que é errado? Porque o nosso corpo ele não funciona nesse senso comum. Eu vou te mostrar. Então, vamos entender isso de forma melhor. Metabolismo, a gente precisa entender outro conceitozinho. Então, você já entendeu o que é metabolismo, certo? É a energia que é produzida através do alimento ou através do tecido de reserva. A gente tem um negócio que a gente chama metabolismo basal, que eu simbolizei nessa faixa roxinha. É a energia que a gente usa, então são as calorias que a gente tem que gastar no dia para que o corpo sobreviva, para que as funções vitais do corpo fiquem funcionando adequadamente. O que são essas funções vitais? É o coração bater, o teu rim filtrar as impurezas do sangue, é teu fígado funcionar, é você respirar, é teu cérebro funcionar para mandar os comandos básicos para o corpo. Então, isso é o que a gente chama de metabolismo basal. E aí tem um metabolismo real, que é aquilo que você usa de caloria no teu dia. Sempre é maior do que o metabolismo basal. O teu metabolismo real, ali, quantas calorias você consome no dia, sempre é um pouco maior do que o basal. Por quê? Porque só o fato de você levantar da cama, você já está saindo da função básica de sobrevivência. Você já está gastando energia para poder se levantar, ficar em pé, escovar o dente, tomar café. Então, só para você entender, num conceito fácil, metabolismo basal, beleza, é o que eu uso para sobreviver. E o metabolismo que eu uso, o quanto eu gasto de caloria, é o quanto eu acrescento, é o quanto mais eu vou usar de calorias no meu dia a dia. Então, por exemplo, atividade física, quanto mais eu me movimentar, mais calorias eu vou gastar. E nisso dá ali a conta de quanto eu uso de caloria no meu dia a dia. Então, vamos supor que no total do teu dia você usa 2.000 calorias. Se você comer 2.000 calorias, você fica no 0 a 0. Você nem engorda, nem emagrece. Então, qual é a conta que você já faz na tua cabeça ou que muitos profissionais de saúde aprendem de uma forma muito simplista na faculdade? Então, para emagrecer, basta a pessoa consumir menos do que 2.000 calorias, certo? Ela vai emagrecer porque ela vai passar a usar a reserva. Mas não é bem assim, gente. Ó, vamos dividir essas 2.000 calorias que eu te falei. 1.500 calorias é o metabolismo basal, que é para você sobreviver. E 500 calorias é aquela extra que você usou para se levantar, para escovar o dente, na atividade física, enfim, com outras coisas que fazem o metabolismo ficar com mais consumo de calorias ao longo do dia.
Mas se você fizer uma dieta extremamente restrita, o que vai acontecer? Por exemplo, 1.200 calorias. 300 calorias está no déficit do teu metabolismo basal, do teu metabolismo de sobrevivência. Se você simplesmente fecha a boca, não come nada ou come bem pouquinho, você está entrando aqui na faixa roxa. E a faixa roxa é o quê? Sobrevivência, porque é o mínimo de caloria que você precisa para sobreviver. E aí, o que teu corpo entende? O que teu metabolismo entende nessa hora? Que se você continuar comendo menos caloria do que é o teu metabolismo basal, você vai caminhar para a morte. Porque você está usando menos caloria, menos caloria, menos caloria, menos caloria do que teu corpo precisa. E aí vai chegar uma hora que vai usar toda a reserva e você vai simplesmente morrer. Mas o teu corpo não quer, ele é uma máquina de sobrevivência. Ele já entende isso. Ele já entende que se tiver uma alimentação muito restrita, ele tem que se proteger. E como é que ele se protege? Reduzindo o metabolismo basal. Então, se você tinha um metabolismo de 1.500 calorias e está comendo 1.200, ele vai trazer o teu metabolismo basal para 1.200. Se você passar a comer 800, ele vai trazer o metabolismo basal para 800 e assim por diante. Então, isso é um jogo sem fim, perdido para o metabolismo. Então, por isso que é importante que você saiba que isso acontece, que é o que a gente chama de adaptação metabólica. O metabolismo se adapta. Se você está consumindo pouca caloria consistentemente, ele entende que você está colocando o teu corpo em risco de morte. Se continuar desse jeito, você vai morrer por desnutrição, por inanição, e aí ele adapta. Parece difícil, parece loucura, você não está acreditando? Então deixa eu te mostrar. Estudo científico. Esse é um estudo muito legal, controlado, um estudo que foi realizado em mulheres obesas que a gente classifica mórbida, porque o IMC é muito alto, então são pessoas com muito sobrepeso. Se elas têm muito sobrepeso e muito tecido de gordura, você concorda comigo que ela tem um monte de reserva de gordura. Então, se ela comer pouquinho durante alguns dias, o metabolismo, teoricamente, não teria por que se adaptar, já que ela tem tanta reserva. Então, deixa restrição de caloria que vai emagrecer e vai continuar emagrecendo e vai continuar emagrecendo. Não, gente, não é isso que acontece. Olha só, esse estudo colocou um grupo de mulheres internada comendo só 1.200 calorias, beleza, menos do que o metabolismo basal, e mediu quanto que era o metabolismo, porque a gente tem como medir isso através de exames, bioimpedância, calorimetria indireta, densitometria, tem vários exames que são muito bem sedimentados no mundo científico para medir o teu metabolismo basal. Pois bem, esse grupo de mulheres mediu o metabolismo basal antes e passou 7 dias dando uma dieta de 1.200 calorias. Final de 7 dias, perderam peso, fantástico, perderam massa muscular, perderam líquido e o que aconteceu? Diminuiu o metabolismo. Em apenas 7 dias, o corpo já se adaptou. Então, olha a conclusão do estudo. Restrição calórica de curto prazo em mulheres obesas leva à diminuição do gasto energético de repouso, sugerindo uma rápida adaptação do gasto energético. Traduzindo, o metabolismo basal diminuiu para proteger. E se continuar fazendo isso, vai chegar uma hora que simplesmente para de emagrecer. E isso é super comum. Aqui, ó, eu coloquei o print de alguns depoimentos de pessoas que foram espontaneamente nas minhas aulas na internet e comentaram: olha aqui, a Jo, perdi 16 quilos no ano passado, esse ano ganhei 10, ou seja, já teve um reganho de peso e faz uns 5 meses que não consigo eliminar mais nada. O que aconteceu? Fez dieta e depois de um tempo não deu mais certo e pior, voltou a ganhar peso por conta da adaptação metabólica. A Miriam fez bariátrica, que é uma coisa que todo mundo acha que é a solução definitiva para a obesidade. E ela falou, ó, faz 11 anos que eu fiz bariátrica e engordei uns 30 quilos nesses últimos anos. Eu tô com dificuldade de emagrecer, muito inchada e não consegue emagrecer. Então, olha só,
Uma restrição, a bariátrica faz uma restrição agressiva de calorias, porque você não consegue se alimentar muito, reduz o estômago, reduz a parte de absorção do intestino. Não estou dizendo que não se deve fazer bariátrica, mas o que eu te digo com certeza é que a bariátrica sozinha não é a solução, porque só causar restrição não é o caminho para o emagrecimento. A Thalita também falou aqui, ó, eu emagreci 26 quilos em 2019, de agosto até agora, ou agora era dezembro, e eu tô com 100 quilos, então 26 quilos e quero emagrecer mais, mas às vezes eu fico até desanimada porque dei uma estacionada e tô perdendo peso mais devagar. Ela pergunta se é normal. É normal, porque teve adaptação metabólica. Tudo bem? Então, entendeu? Só passar fome e fazer restrição severa até te emagrece, mas não vai te manter magro e pior, vai fazer você engordar depois de um tempo se você não mudar a estratégia. E você não se mantém magro e não emagrece acreditando que o teu metabolismo é lento. Do que depende a velocidade do metabolismo? Depende de muitos fatores. Tá? Depende de hormônios da tireoide, os hormônios da tireoide ali, sabe? Hipotiroidismo, TSH, T3, T4. Quando a gente tem hipotiroidismo é porque o hormônio da tireoide não está sendo fabricado pelo corpo adequadamente, então pode ser que diminua o metabolismo, pode ser que ganhe peso. Tá? Então, porque o hormônio da tireoide, ele é responsável pela velocidade das reações metabólicas. E se tá com menos hormônio, tá fazendo uma velocidade mais devagar, pode ser que o metabolismo fique mais lento. Depende de hormônios como grelina e leptina, que são hormônios que regulam fome e saciedade. Então, se está desorganizado esses hormônios, você pode ter mais fome e se sentir menos saciado. Cortisol, insulina. A insulina está muito relacionado com o tipo de alimento que a gente consome e o cortisol muito relacionado com o estresse do dia a dia. Também depende de micronutrientes, vitaminas e minerais. Se você tiver uma deficiência, por exemplo, de vitamina D, a vitamina D está muito relacionada à produção de massa muscular. E a massa muscular, como é uma massa de movimento, é uma massa que ajuda a acelerar o metabolismo. Então, quanto mais massa muscular você tem, mais o metabolismo fica ativo, fica funcionando melhor. E se você tem uma deficiência de um nutriente que ajuda a produzir massa muscular, significa que a massa muscular não está produzindo do jeito que deveria produzir, e aí o metabolismo pode ficar mais lento. Depende da composição corporal, que é exatamente isso que eu falei agora. Quanto mais massa muscular você tem proporcionalmente à massa de gordura, mais o teu metabolismo fica ativo. Porque massa muscular, massa de movimento, massa que gasta energia, e massa de gordura é massa de reserva. Então é uma massa preguiçosa, é uma massa que deixa o metabolismo mais lento. Então se você tiver muito acúmulo de gordura, vai ter o metabolismo mais lento. Nível de atividade física, quanto mais você se movimenta, mais ativo fica teu metabolismo, e quanto mais sedentário você é, mais o metabolismo fica ali só perto do metabolismo basal. Questão genética, se você nasce com uma genética que faz você ter o metabolismo mais acelerado, que é aquelas pessoas que a gente brinca, magro de ruim, ou se você é uma pessoa que tem mais tendência a guardar energia. Aqui, vou até falar para vocês, a maioria de nós, de todos os humanos que estão na Terra hoje, tem uma tendência maior a reservar energia do que gastar energia. Pode até olhar ao teu redor, teus amigos, filho, parente, que tem muito mais pessoas que têm facilidade de ganhar peso do que aquela pessoa que come e nunca engorda. Por quê, gente? Questão de sobrevivência. E aí é uma questão de lei de passar os nossos genes para frente. Se é sobrevivência, guardar energia, porque desde o tempo das cavernas, sobreviveram mais quem tinha a capacidade de reservar energia, porque não tinha comida toda hora. Então esses genes foram perpetuados para frente e morreram mais cedo, ou tinha menos na nossa espécie, as pessoas que não fazem reserva de energia, porque se ela comer um dia e só ia comer dali a 5 dias e ela não tem capacidade de reservar energia, o que vai acontecer? Essa pessoa vai morrer. E aí se ela morre, ela não se reproduz e não passa os genes dela para frente. É uma questão genética que está meio embutida em quase todos os seres humanos aí, na maioria deles pelo menos.
Questão de hidratação, se você não mantém o nível de água, de hidratação adequado, o teu metabolismo vai tentar te proteger, porque desidratação leva à morte muito mais rápido do que desnutrição. Então, se você está consumindo pouquíssima água, o teu corpo vai reservar energia numa forma de te proteger. Questão de qualidade de sono, porque o sono também faz regulação de hormônios, de fome, de saciedade, do estresse, como o cortisol, e o tipo de alimento, que eu falei, por exemplo, a insulina mais alta, que é a insulina alta estimula depósito de gordura, ela é muito ativada por carboidrato refinado, por exemplo, que é o tipo de alimento. E aí, Cláudia, então, como é que você fala para mim que não depende, meu metabolismo é lento? Porque, olha só, dos 8 fatores que eu te falei que são todos interligados, apenas um a gente não consegue modificar, que é a genética. O resto, todos a gente consegue mexer. Eu consigo regular a minha qualidade de sono, eu consigo ver o tipo de alimento e escolher alimentos melhores, eu consigo tomar mais água, que é coisa mais simples e mais barata do que tomar água. Atividade física, consigo me movimentar mais, mesmo que seja só subindo e descendo a escada do prédio, mesmo que seja deixando o carro mais longe e andar um pouquinho mais, mesmo que seja parar um ponto do ônibus ou do metrô antes para você se movimentar mais. Você não paga para ser mais ativo no teu dia a dia. Talvez você pague para fazer academia, fazer aquele exercício estruturado, mas para você ficar mais ativo no dia a dia é de graça. A rua você já pode andar com os impostos que você já pagou. Então, vai lá e vai para a rua e anda, tá bom? A atividade, se manter mais ativo, não tem custo financeiro nenhum. E a questão do hormônio, isso é uma coisa que eu quero até falar. Muita gente pode estar aí com hipotireoidismo e tá falando, mas eu não emagreço por conta do hipotireoidismo. Você falou, se tem hipotireoidismo fica com menos hormônio, se tem menos hormônio o metabolismo vai estar mais lento, então a culpa é do hipotireoidismo. Não é. Você toma o remédio, você passa no médico e já toma o remédio, então pronto, não é mais. Porque a deficiência de hormônio em que o teu corpo tem dificuldade de produzir sozinho, você está tomando através da medicação. Então, se você toma a medicação, você passa no médico, faz o exame ali uma vez por ano, a cada 6 meses, não sei quanto teu médico pede para você repetir o exame, mas você faz o exame, está regulado, você toma a dose, ou então está um pouco desregulado, o médico vai lá, ajusta a dose, mede de novo, tá ok a dose, não é mais o hipotireoidismo. Então, para de colocar desculpa no hipotireoidismo, porque não é. Só pode ser um componente de hipotireoidismo se você não está tomando remédio. Se você não está tomando remédio, é uma coisa que você pode modificar. Passa no médico e passa a tomar o remédio que precisa para controlar a tireoide, entendeu? E aí, na genética, que é o único fator desses 8 que eu te mostrei que não pode mudar, a genética não determina quem a gente é. Está mais do que comprovado por centenas e centenas e centenas de estudos científicos. O que a genética faz? Ela só sinaliza uma tendência. Então, a maioria de nós tem uma tendência a guardar energia por questão evolutiva que eu já expliquei lá do tempo da caverna. Porém, é uma tendência. Essa tendência ela só vai acontecer se a gente caminhar para que ela aconteça. Se a gente comer demais, ficar sedentário, não dormir direito, comer muito alimento errado que estimula a produção de cortisol, insulina, que não faz produção de hormônio de saciedade. Se você não faz um estilo de vida que estimula a produção de massa muscular, que só faz estilo de vida que gasta massa muscular, se você não passa no médico regularmente para ver como é que tá teus exames e regular, então tá vendo? Depende daquilo que a gente faz. Então o teu metabolismo ele não é lento, ele pode estar lento, e se ele está lento, ele é totalmente modificável através das tuas ações, tá bom? Então, não fica sentado confortável dizendo que o meu metabolismo é lento, eu engordo só de respirar, porque não é verdade. Derruba essa desculpa na tua cabeça, tá? E 4, você não emagrece e se mantém magro utilizando a mesma estratégia sempre. Usando aquele papelzinho de dieta que você pegou em qualquer lugar, a listinha de alimento que você baixou de internet, ou a mesma estratégia alimentar. Sempre jejum intermitente, sempre low carb, sempre passar fome, sempre Sulfibit, sempre Dukan, sempre Atkins, sempre cetogênica, seja lá qual é a dieta que você
achou ali que é a melhor para você no momento. Se você continuar na mesma estratégia, vai acontecer a adaptação metabólica, porque você está dando a mesma sinalização o tempo inteiro para o teu corpo. Então, lidar com o metabolismo é como se fosse um jogo de futebol. Então, para você entender, temos aqui a gente de um lado tentando emagrecer, certo? Então, a gente está tentando ganhar o jogo contra o metabolismo. E do outro lado tem o metabolismo. Então, vamos supor que é um time de futebol. O meu time aqui que está querendo emagrecer e o meu time do metabolismo que está tentando reservar energia, porque essa aí é a tendência natural do metabolismo. Ok. Jogo de futebol. Se no jogo de futebol forem usadas as mesmas estratégias sempre, se o cara sempre passar do jogador A para o jogador B e o jogador B sempre for chutar com a perna esquerda, sempre passando para o jogador C, que vai tentar meter a cabeça na bola, o que o outro time adversário vai saber? Sacar a jogada. E aí ele já se protege, ele bloqueia a jogada antes. Então, se continuar fazendo desse jeito, vai perder o jogo. Continuar com a mesma estratégia igual, o time adversário saca, o nosso metabolismo saca, e ele vai tentar se proteger para que você não ganhe o jogo. É exatamente igual a uma partida de futebol. Então, para ganhar o jogo, o que o técnico tem que fazer? Ele tem que mudar a estratégia. E como é que ele muda a estratégia? Ele muda a jogada. Se a jogada não deu muito certo, então não passa mais do jogador A para o B. Joga direto para o A para o C. Ainda não deu muito certo, você não está muito preparado, etc. O que ele faz? Muda o jogador A pelo jogador D, e assim por diante. Ele vai mudando a tática, ele vai mudando a estratégia para que o time adversário seja pego de surpresa. E na hora que ele é pego de surpresa, o que sai? O gol. E sai um gol, sai o segundo gol, e assim vai mantendo a vitória do jogo e vai mantendo o resultado. Porque se ele fizer um gol e der uma patetada, o que o time adversário faz? Faz outro gol e vira o jogo. Então, é exatamente uma partida de futebol. Como é que funciona essa partida de futebol no nosso metabolismo? O nosso corpo, o nosso metabolismo é o time adversário, a gente do lado daqui é o time que está tentando ganhar, os jogadores é o tipo de alimento que a gente usa e a estratégia é a estratégia alimentar. Se vai ser reduzindo carboidratos, se vai ser fazendo período prolongado de jejum, se vai ser reduzindo o tipo de alimento. E o técnico é a pessoa que te guia nesse jogo. Nesse caso, o técnico para você sou eu agora. E lembrando mais, relacionando mais a partida de futebol, o técnico, para ter sucesso e fazer o time ganhar, ele é um técnico Zé Ruela, ele é um técnico ruim, ele é um técnico que não tem experiência. Se colocar ali uma pessoa novinha, sei lá, nunca jogou futebol na vida, não sabe como entende, ou então acabou de jogar a primeira partida de futebol e aprendeu as regras agora. Se colocar ela como técnica de um time, vocês acham que esse time vai ter sucesso? Não vai ter. Porque o técnico precisa ser uma pessoa experiente, tem que ser uma pessoa que sabe todas as regras do futebol, que estudou o time adversário e sabe como o time adversário se comporta também para poder bloquear as jogadas do adversário. E na maioria das vezes, no time de futebol real, o técnico é o quê? Ex-jogador de futebol. Então, olha só como eu posso e deixe ser uma boa técnica para você. Eu tenho formação, eu tenho experiência, eu tenho 15 anos de formada em medicina e mais de 10 anos atuando na nutrologia, e eu já passei pelo processo de emagrecimento e venci, porque eu emagreci mais de 20, 23 quilos em um ano, lá quando eu tinha 29 anos, 30 anos de idade, e tenho 39 hoje, e tenho me mantido magra ao longo desses últimos 9 anos. Então, eu tenho a experiência, eu já joguei essa partida de futebol também no passado. E 5, você não emagrece e se mantém magro, acelerando o metabolismo o tempo inteiro. Então, aqui é como se fosse o carro. Outra analogia para você entender. Se você pegar teu carro, você quer chegar ali, sair do bairro X e ir para o bairro Y, se você só pisar no acelerador, o que vai acontecer? Uma tragédia. Ou você vai bater no poste, ou você não vai conseguir fazer uma curva, ou você vai matar alguém, ou você vai se matar, ou você vai matar quem está junto contigo, ou você vai quebrar o carro, enfim, vai acontecer algum dano para você ou para o teu bem, que é o carro.
Deu para entender? Se você fizer isso com o metabolismo, acelerar, pisar no acelerador o tempo inteiro com o teu metabolismo, vai acontecer uma tragédia. Você vai acabar com o teu metabolismo, você vai ferir o teu metabolismo. Então, talvez essa seja a ideia mais louca que você está ouvindo aqui, fora do senso comum. Porque todas as dicas para emagrecer, ou muitas dicas de emagrecer que eu vejo na internet, elas estão focadas em quê? Acelerar o metabolismo. Como acelerar o metabolismo? Como acelerar o metabolismo? Como acelerar o metabolismo? Mas se você só acelerar o metabolismo o tempo inteiro, você vai se ferrar. Você pode até emagrecer. Mais uma vez, eu quero falar para vocês, eu tô aqui para vocês não para te ensinar a emagrecer. Ensinar a emagrecer qualquer um faz. Qualquer papelzinho da internet faz, na verdade. E emagrecer é fácil. O que é difícil mesmo é manter e não voltar a ganhar peso. Então, o emagrecer, ele só é uma etapa do processo, ele não é o foco principal. O foco principal é a manutenção desse peso, manutenção de uma vida saudável e segura, e aí, consequentemente, o emagrecimento vem. Tá bom? Então é esse o foco e é isso que eu quero te ensinar. Então, exemplo, prova de que isso acontece. Não sei se você já ouviu falar, tem um programa nos Estados Unidos, passa no Brasil também, que chama The Biggest Loser. O que é isso? Traduzindo, é o grande perdedor. É um grupo de pessoas, normalmente 14, 16, depende da temporada, já tá ali, nem sei por qual temporada, mas acho que tá pela 10ª temporada já. Eles ficam confinados, como se fosse um acampamento, e eles começam bem acima do peso. E esse foi o resultado final. Quer ver? Olha isso, o resultado parece maravilhoso, né? Início do programa, após o programa, eu coloquei um homem e uma mulher para vocês verem aí como os dois tiveram resultado. Começo do programa, final do programa. Emagreceram muitos quilos. Tem gente que perdeu 50, tem gente que perdeu 60, tem gente que perdeu até mais de 100 quilos em algumas semanas. E o que eles fazem nessa semana? Da hora que acorda, da hora que vai dormir, faz academia, treina pesado com personal trainer, o cara vai lá, ajuda, fica do lado, motiva, grita, vamos, você pode, você consegue, e eles ficam 8 horas por dia malhando na academia. Fora isso, fazem uma dieta super equilibrada, super calculada, super restritiva, cozinham lá na casa em que eles ficam confinados aqueles dias, e a cada semana eles vão disputando. Normalmente, quem perdeu mais peso fica salvo na competição, e o que perdeu menos peso vai ser julgado ali se aquela pessoa ela deve sair ou não da competição, e assim vai, cada semana sai um e vai ficando, e sai um e vai ficando pouquinho, até chegar ali na grande final. E óbvio, quem mais fica tempo no programa ali, algumas semanas, mais resultado tem no final. E olha só que vantajoso parece ser. A pessoa fica confinada, fica com personal trainer do lado, fica com nutricionista, com médico, calculando toda a alimentação equilibrada, tem um incentivo financeiro, porque quem ganha o programa ganha lá, não sei, 100 mil dólares, 200 mil dólares, tem um incentivo financeiro e pronto, isso é perfeito para o emagrecimento. Só que não. Um grupo de médicos nos Estados Unidos, de uma clínica, estudou o que acontecia com esses participantes. Pegou, depois que terminou o programa, acompanhou esses participantes por 6 anos para ver se todo aquele peso maravilhoso que eles perderam naquela rotina do programa, eles conseguiam manter o emagrecimento. A grande maioria deles, a maior parte dos 16 competidores dessa temporada, 14 voltaram a ganhar peso e 4 deles ganharam mais peso ainda do que eles tinham antes. E olha só aqui uma manchete. O novo estudo sobre o The Biggest Loser explica por que é tão difícil evitar recuperar o peso que foi perdido e avisa que as medidas utilizadas no programa podem ser prejudiciais à saúde. Por quê, gente? Porque pisou com tudo no acelerador. Só acelerou, só acelerou. E aí a gente quebra um outro mito também, que para emagrecer e se manter magro, para ter sucesso no emagrecimento, você precisa se matar na academia. Não precisa e nem deve se matar na academia, porque senão você vai destruir o teu metabolismo de forma consistente. E esse sistema, ele é tão severo e tão prejudicial para o metabolismo que ele foi estudado e comparado com outras técnicas de emagrecimento. Esse
emagrecimento acelerado, muito acelerado, com muita atividade física, com muita restrição, num tempo muito curto de tempo, fez o metabolismo ficar mais agredido e mais machucado do que outras técnicas de emagrecimento, como, por exemplo, a cirurgia bariátrica, que é uma técnica bem intensa também. Tá vendo, gente? Então, acelerar o tempo inteiro o metabolismo não te leva a emagrecer e te manter magro. Quero até comentar com vocês um estudo de caso também, dessa primeira da Ali Vincent, que foi a primeira ganhadora desse programa. Ela emagreceu 51 quilos nesse programa, saiu de 106 para 55, ficou magérrima, super malhada, super sarada, e ela compartilhava ali a rotina dela na internet, e depois de 8 anos ela voltou a ganhar todos os quilos que ela tinha perdido no programa, e ficou super vergonhosa. Começou a fugir da internet, achar que as pessoas iam achar ela fraca, e aí foi se escondendo, foi ficando deprimida, foi ficando desanimada. Por quê? Porque perdeu o resultado. Tá vendo, gente? Então, cuidado com os processos que você vê de emagrecimento. Nem sempre dá certo e pode ser muito mais prejudicial para a tua saúde. Então, só fechar a boca e se matar na academia vai dar certo, você vai emagrecer. Se você não fizer isso é porque você é sem vergonha. Não, 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 não. Não é esse o caminho. Então, gente, fazendo um resumão do que a gente aprendeu hoje. Você não emagrece e não se mantém magro se fizer dieta restritiva. 2, se passar fome. 3, se assumir como verdade absoluta que seu metabolismo é lento e isso é imutável. Não, o teu metabolismo pode estar lento. E se ele está lento, você pode mudar. Dos 8 fatores que eu te falei que influenciam diretamente no metabolismo, 7 são totalmente modificáveis e o único que a gente não pode mudar, que é a genética, ele não é determinante, ele é só um sinalizador. 4, seguir papelzinho de dieta pronta, sem mudar a estratégia, ficar sempre na mesma dieta ao mesmo tempo. E 5, acelerar o metabolismo o tempo inteiro. Você vai se dar mal, você vai fazer uma tragédia no seu metabolismo e daí tem aquelas consequências da frustração, da depressão, da ansiedade, do efeito sanfona. Tenta uma dieta, deu certo, mas depois de um tempo começou a ganhar peso, aí daí tenta outra e vai mudando e passa uma vida de desespero. Então, o que tudo isso significa? Que não tem dietinha, que não tem low carb, que não tem jejum, que não tem truquezinho, que não tem só um chazinho ou suquinho detox que resolva a tua vida para sempre e te emagreça para sempre. Se você tá aqui, você quer jogar um jogo de longo prazo, porque você já percebeu que tudo que você tentou no passado não deu certo. Então você quer elevar teu nível de jogo. Você quer virar um técnico da tua própria vida. Você quer escolher as jogadas, você quer escolher a tática, você quer saber como vencer o metabolismo, tá bom? Porque o metabolismo, ele não perdoa. Ele vai continuar te esmagando se você não conseguir jogar com ele e não elevar o teu nível de jogo, o teu nível de estratégia. E você só vai saber isso com educação, aprendendo como se faz isso. Então, se você quiser só dar uma emagrecidinha rápida aí, não precisa assistir essa aula, porque essas aulas, o que eu te ensino? Conhecimento profundo, baseado em ciência, passo a passo de como você vai vencer essa jogada contra o metabolismo. Então, você deve estar pensando, meu Deus, doutor, então o que eu tenho que fazer? Se tudo que me disseram até agora para emagrecer parece não ser. O que eu devo fazer, então, para emagrecer e manter? Beleza, eu vou simplificar para você entender. De uma forma bem simples, o nosso metabolismo ele é como se fosse uma grande máquina que tem 2 botões que a gente pode apertar. O botãozinho vermelho é o de guarda de energia. E, no geral, o nosso metabolismo ele já vem pré-programado para que o botão vermelho fique apertado o tempo inteiro. Reserva de energia é sobrevivência. Por isso que se você come demais, reserva energia. Por isso que se você tenta emagrecer agressivamente, o metabolismo se adapta para continuar reservando energia. Beleza, então o botão vermelho, ele está programado meio que de forma natural para ficar apertado. E tem o botão verde, que é o de emagrecimento. É o que ativa o teu metabolismo para mostrar para o teu metabolismo que você está seguro,
que você está firme, que você não vai morrer porque você está reduzindo algumas calorias ali por alguns dias, ou você está mudando o tipo de alimento, ou porque você está perdendo alguns quilos. Está seguro. Então você tem que aprender a apertar esse verde. E o problema é que aquelas 5 coisas que te ensinaram e que você fazia até então e achava que estava certo, na verdade, na maioria das vezes, estava só mantendo esse botão vermelho apertado o tempo inteiro, não estava desativando o botão vermelho e você não estava conseguindo, de fato, apertar o botão verde da sinalização de emagrecimento seguro. Tá, isso tudo parece ser muito ruim, mas a boa notícia é que existe uma forma de emagrecer ligando o botão verde, o botão do gasto de energia. E mais boa notícia ainda que é exatamente esse método que eu descobri lá atrás, lendo mais de 2.000 artigos científicos, organizando quais são as estratégias para vencer o metabolismo, aplicando em mim mesma, aplicando em vários pacientes e alunos dos meus cursos. E a notícia melhor ainda é que eu vou começar a ensinar ele para você em detalhes na próxima aula. Ele deixa você comer tudo que você gosta, não te estimula a cortar nada. Você, sabendo a estratégia que você pode usar, você não precisa abrir mão de fato das coisas que você gosta. É como ser saudável e sem neura por uma vida inteira. Então se prepara que na próxima aula eu vou te ensinar exatamente quais são as estratégias para você antecipar as jogadas do teu metabolismo e em vez do metabolismo estar te bloqueando, você vai passar a bloquear o metabolismo, você vai a desativar o botão vermelho e vai começar a ativar o botão verde com consistência. E agora, como a nossa aula já está ficando grande demais, vamos encerrar por aqui. Não esqueça de deixar teus comentários, deixar tuas dúvidas, eu vou tentar responder todas que você deixar aqui, todos os teus comentários até a próxima quarta-feira. Até por isso que a gente vai dar um tempo para até a próxima quarta a gente continuar o assunto e eu te explicar todas as estratégias de como você vai bloquear essas jogadas do metabolismo que estão te levando a não ter sucesso no emagrecimento definitivo. Então, um beijo e até a próxima quarta. Tchau! Eu sou Edna Salles, tenho 44 anos, 2 filhas, uma com 14 anos, outra com 9. Depois da minha segunda gestação, eu engordei bastante, cheguei a ficar com 90 quilos e 600. Foi quando, mexendo na internet, procurando ajuda, eu encontrei a doutora Cláudia, passei a segui-la e comecei a colocar em prática os seus conselhos, tudo que ela passa para nós, assim, o seu conhecimento, né? Tentava emagrecer, como já falei, assim, através de dieta, de exercícios, mas sozinha eu não conseguia, pois começava até perder algum peso e com pouco tempo voltava a recuperar todo o peso. Daí depois que comecei a colocar em prática tudo que a doutora Cláudia ensina, eu já eliminei 21 quilos, estou continuando em busca da minha melhor versão. Estou muito feliz, minha autoestima melhorou bastante, deixei de tomar remédio de pressão, meus níveis de sangue todos melhoraram bastante e eu indico doutora Cláudia com seus programas para aquelas pessoas que, como eu, têm dificuldade para emagrecer, que têm algum problema de saúde, pois através da alimentação nós podemos mudar a nossa vida, pois botando em prática tudo que ela ensina, a gente pode voltar a viver, a ser feliz.